Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Office e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de ProQV. Mas antes de começar a aula, gostaria de informar para vocês que a partir de agora os nossos vídeos serão de domingo, terça e quinta, tá? Então teremos vídeos 3 vezes por semana, pode ser que tenham vídeo extras, tá? Mas os dias certo de vídeo no canal serão domingo, terça e quinta. Então vamos para a nossa aula, mas antes de praxe, pedir que se você não é inscrito no canal ainda, você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, assim quando eu postar um vídeo você receberá a notificação, dê seu like, compartilhe o vídeo que é importante para o conhecimento chegar em mais pessoas e deixe seus comentários, sugestão de novas aulas e etc. Deixa no comentário. Seu comentário é importante, ajuda a dar relevância ao canal, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ProQV. O que é um ProQV, né? Uma procura na horizontal, na vertical, tá? Então, para que serve essa função do Excel? Uma função muito utilizada, muito cobrada, e é uma função que a gente usa para buscar informações dentro de uma tabela, né, dentro de uma matriz, tá? Então no caso aqui a gente tem uma tabela de dados, né, aonde a gente tem o CPF que se repete por várias vezes porque ele tem um tipo de documento aqui, né, e essa tabela ela é bem grande, né? A gente tem aqui 268 mil linhas, né? Então você imagina, para você ficar procurando o dado de um funcionário, alguma coisa dentro de uma tabela assim, fica muito complicado. Então a gente vai trabalhar com uma matriz de consulta, onde a gente vai usar o ProQV, tá? Então eu já montei aqui uma tabelinha para matriz de consulta, onde que vai acontecer? Quando você informar o CPF, ele já vai trazer o ID do funcionário, o tipo de documento, a idade, a idade não, aqui é o número do documento, desculpa, tá errado, o número do documento que você selecionar aqui, o país e o nome, tá? E aqui dentro do tipo de documento, como um CPF ele tem mais de um documento, então a gente vai trabalhar com uma jogadinha aqui, aonde eu selecionar, eu vou estar no CPF, mas o tipo de documento que eu selecionar, ele vai me trazer aqui o número do documento que eu quiser, tá? Então você veja que vai facilitar bastante a forma de você buscar informação. A única coisa que você vai precisar saber é o CPF, você vai digitar o CPF e ele vai te trazer as informações. Então é uma consulta dentro de um banco de dados, aonde você consequentemente vai estar sabendo o número do CPF e você vai digitar o CPF ali e ele vai te trazer as informações que estão lá no banco de dados. Porque para você ficar fazendo a consulta dentro de um banco de dados ficaria muito mais complicado, tá? Primeiramente, a gente vai ter que montar uma lista aqui, porque se a gente olhar aqui no nosso banco, eu tenho tipo de documento repetindo, vários documentos repetindo para várias pessoas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa lista aqui, então a gente vai colar ela aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, os documentos repetindo. Se eu ver aqui, ó, tipo de eleitor, CTPS está repetido. Então eu preciso eliminar o que está sendo repetido aí, que não me interessa. Eu quero ter apenas um tipo de documento. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna A, eu vou vir aqui em dados e eu vou vir aqui em remover duplicatas. Então eu clico aqui, remover duplicatas da coluna A. Se eu quiser, eu posso manter o cabeçalho, que é o tipo, então ele não vai olhar o tipo e ele vai olhar o restante. Então eu dou um remover e o que ele vai fazer? Ele vai me deixar apenas um tipo de cada, sem ter repetição, tá? Então esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai vir aqui na nossa consulta e a gente vai vir aqui e a gente vai trabalhar aqui com a validação de dados. Então validação de dados ela também vai estar aqui na aba de dados
e você vai vir aqui em validação de dados. Então a gente vai vir aqui em validação de dados, critério de validação, permitir, a gente vai usar lista. E dentro de lista você tem a fonte, e a fonte a gente vai buscar esta fonte aqui. A gente vai selecionar os dados que a gente quer e vamos dar um OK. Então agora eu tenho minha validação de dados aqui, ok? Muito que bem. Agora a gente vai trabalhar, eu preciso trazer para cá o ID. Quando eu informar um CPF aqui, vamos apagar esse CPF aqui. Quando eu informar um CPF aqui, ele vai ter que me fazer a consulta aqui dentro da minha tabela e trazer o ID do funcionário. Uma coisa muito importante, quando a gente está tratando de PROQV, o PROQV ele trabalha da seguinte forma. Então ele busca de cima para baixo e para a direita. Ele não vai para a esquerda, ele só vai para a direita. Então o campo que você vai utilizar como a regra aqui, que é o campo que a gente vai informar aqui, ele tem que estar as informações que você quer trazer. Esse campo é o campo de consulta, e as informações que você quer trazer da linha dele tem que estar à direita do chamado matriz, ok? Então sempre vai ter que estar à direita e nunca à esquerda. Hoje existe o PROQX, tá? Que resolve isso, mas o PROQX ele está disponível apenas para quem tem a versão 2016 do Office e usa o Office 365. Não adianta você ter o Excel 2016. O meu, por exemplo, é 2016, mas eu não tenho. Ó, se eu colocar aqui, ó, vamos por aqui, eu vier aqui, ó, e procurar, vou pegar tudo e colocar aqui, ó, e vamos lá no Pro. Ó, eu tenho PROQ, PROQH, PROQV, mas eu não tenho PROQX, tá? E eu tô na versão 2016, tá? Para vocês verem que a versão é 2016, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui, não? Acho que é aqui na conta. Aqui, ó, Microsoft Office Plus 2016. Mas não tem, então você tem que estar usando o 2016 da versão 365. Aí ele disponibiliza, ou o Excel 2019 que disponibiliza o PROQX, tá? Em uma outra aula eu farei um vídeo falando a respeito do PROQX. Hoje a gente vai focar no PROQV, ok? Então vamos lá. Primeira jogada que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem esse cara aqui e eu vou precisar fazer uma jogada com ele, mas não vamos ainda aqui não. Vamos fazer um PROQV primeiramente para vocês entenderem, e depois a gente vem para cá. Bora. Então aqui, ó, eu posso simplesmente dar um igual, escrever. Quando eu começo a digitar o Pro, ele já me traz. E aí eu quero o PROQV. Aí ele vai me falar valor procurado, é o valor daqui. Depois a gente vai para a tabela matriz. Então o valor procurado, quem que é? Então, se eu clicar aqui, o valor procurado é esse cara aqui, ó. Então ele já ponto e vírgula. Tá? Eu vou mostrar assim, depois eu vou mostrar com o assistente, que com o assistente é muito mais fácil de entender do que digitando, tá? Matriz tabela. Quem é a nossa matriz tabela? É esse cara aqui. Matriz tabela é tudo isso aqui. Então o cara que eu digo que começa a matriz, quem inicia a matriz é esse aqui, ó, tá? E aí é a partir daqui para frente que ele vai verificar desse campo para a direita, que ele vai estar verificando as informações que eu posso estar buscando, tá? No caso ali a gente vai buscar ID, o ID está na segunda coluna, então basta eu vir aqui, ó, e selecionar a base de dados de A a B, tá? Uma dica que eu dou é selecionar esse campo e dar um F4,
Por que F4? Porque o F4 ele vai fixar o campo A e B e a consulta vai se tornar muito mais rápida, ok? Então ali é o campo de consulta, matriz tabela é o campo de consulta. Número do índice. O que é o número do índice? Então vamos voltar aqui, depois a gente apaga ali, mas o número do índice, então eu tenho 1 e 2. Então é o número da coluna que eu vou buscar, tá? Então eu sempre vou contar o próprio campo de consulta da matriz tabela. Então sempre o campo de consultado ele vai iniciar como 1 e os outros vai ser 1, 2, 3, 4, N, ok? Então aqui a gente vai colocar o campo 2, ok? Então vamos voltar lá na nossa... Não é para ele fechar ainda. Então aqui ó, o valor é o 2, ponto e vírgula. E aqui é muito importante, tá? É muito importante essa parte do intervalo procurado. O que é o intervalo procurado? É verdadeiro ou falso. Então o que acontece? Quando você fala verdadeiro, ele trabalha por correspondência, por buscar um valor aproximado. A gente vai ver, a gente vai fazer um teste e eu vou mostrar para vocês. E quando a gente fala por correspondência exata, eu quero exatamente aquele número. Um exemplo claro. A gente está buscando pelo nome João da Silva, tá? Então o nome que está digitado aqui está João da Silva com tio. E na minha tabela o João está sem a acentuação. E eu coloco aproximado, ele vai buscar o João sem. Quando eu coloco exato, ele verifica todas as características, todos os caracteres existentes. Então, ele vai trazer exatamente a resposta. Se você tiver um espaço, qualquer coisa do gênero que diferencia, ele não vai te trazer, tá? Então, o aconselhado é você usar sempre o falso. Então, você pode digitar falso ou colocar 0, que corresponde a falso, também é a mesma coisa, tá? Por que do 0? Porque do 0 eu vou digitar um dígito, enquanto falso eu vou ter que escrever 5 dígitos e ainda eu posso errar na descrição. Ok? Então, dei ok. Nada correspondente, nada encontrado, né? Por enquanto, por quê? Porque eu não tenho nenhum CPF colocado aqui. Então vamos pegar um número de CPF aqui e vamos jogar lá, só para a gente não ter que ficar digitando. Então, joguei e ele me trouxe o 00218. Vamos verificar se é o 00218? 00218, perfeito. Então, o que ele está fazendo? Quando eu informo um CPF aqui, ele me traz o correspondente ID desse CPF. Vamos pegar um outro só para a gente tirar a prova dos 9. Vamos jogar lá. E ele me trouxe o 00220. E se eu olhar aqui, eu tenho o 00220. Beleza? Então, veja que ele está trazendo a correspondência correta, tá? Então, isso é um PROQV. Tá? Então eu informo o valor, ele olha na minha tabela matriz esse valor, ele encontrou o valor, ele vai buscar o índice que você deseja que traga de retorno, tá? Então essa foi a primeira parte. Agora aqui a gente tem o que acontece. Por exemplo, se eu fizer um PROQV aqui, vamos lá, vamos fazer um PROQV aqui. Olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar um negócio muito ruim, porque vocês vão entender agora. Então, agora eu vou fazer o PROQV com um assistente para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque o assistente vai te dar uma instrução. Quando você tiver dúvida, procura utilizar sempre o assistente, tá? O assistente ele vai te ajudar muito sempre, tá? Então vamos lá. Tudo eu quero PROQV. Então, o assistente, o que ele faz? Ele vai te falar aqui, ó, valor procurado. Procura um valor na primeira coluna à esquerda da tabela e retorna o valor da mesma linha de uma coluna especificada, tá? Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Por que a tabela deve estar classificada em ordem crescente? Porque, como eu falei, ele vai de cima para baixo.
Então isso torna o retorno muito mais rápido, tá? Principalmente quando a gente for trabalhar com dois comparativos, que a gente vai fazer um aqui com a base original depois para vocês verem. Ele traz a informação muito mais rápido quando você está classificado corretamente, tá bom? Então vamos lá, valor procurado é esse cara aqui. Aí a gente clica aqui no valor matriz e aqui ele vai me dar uma outra. O que é a matriz? É uma tabela de texto, número e valores lógicos cujos dados são recuperados. Matriz tabela pode ser uma referência a um intervalo ou um nome em um intervalo, tá? Que é a nossa tabela aqui, tá? Neste caso, a gente vai utilizar agora a coluna D. Então eu vou selecionar a partir da coluna D e eu vou voltar até a coluna do documento. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui dentro eu já dou um Alt F4. Então ele já fixa aqui para mim. Agora eu vou falar para ele qual a coluna que eu desejo. Então eu quero a coluna 4. E quando eu coloco coluna 4, o que ele faz? Ele já está me dando o retorno do que eu quero buscar aqui. Ele já está mostrando que o documento que vai trazer aqui é o CPF. E aqui eu vou colocar o 0 que é falso. E aí quando eu coloquei o 0 que é falso, o que ele fez? Se eu deixo em branco é o CPF, porque por aproximação. Quando eu coloco o 0 é o PIS. Se eu colocar 1, ele busca aproximação. Tá vendo? Então, por que aproximação? Vamos entender. Eu vou explicar para vocês. Então, a gente está nesse CPF aqui, certo? Que é o 768. Vamos lá no 768, que é esse aqui. Quem é o primeiro campo? É o PIS. Esse cara tem CPF? Aqui não tem. Então vocês vejam que ele já trouxe o retorno errado. Por quê? Porque ele está procurando alguma coisa por aproximação. Então vamos ver quem tem CPF aqui. Ó, tá vendo? Até o filtro demora um pouco às vezes. Quem tem CPF é esse aqui, ó, tá vendo? Então ele tá trazendo por aproximação uma coisa que não tem nada a ver com peixe, tá? Então vamos voltar lá. Beleza. Então, por isso que eu falei para vocês, tem que ser exato, aqui não pode ser 1, tem que ser 0. E aí se a gente olhar, quem é o cara que tá lá, o primeiro da coluna desse é o PIS. Só que ele tem RG, título, CPF, CTPS, RG, né? Então, ele tem mais de um documento. E aí, como eu falei para trazer aqui, olhando o CPF, o que ele vai me trazer? O PIS. Por que ele vai trazer o PIS? Porque, como eu falei, ele vem de cima para baixo. E quem é o primeiro que ele encontra é o PIS. Tá? Então agora a gente vai ter que resolver isso, porque eu quero consultar aqui dentro. A gente colocou o documento para ver, mas a gente vai colocar aqui para retornar um número. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte: quando eu selecionar o tipo de documento, eu vou trazer o número. Se eu selecionar um documento, por exemplo, um RG que esse cara tem, aqui. Ele vai colocar o número do RG. Quando eu selecionar o número do PIS, ele vai colocar o número do PIS. Então, assim sucessivamente. É isso que ele vai fazer aqui, tá? Então, ele não está fazendo isso porque a gente ainda não usou uma lógica. Qual que é a lógica que a gente vai fazer? A gente vai ter que vir aqui. Nós vamos criar uma linha aqui. E aqui a gente vai criar uma chave. O que vai ser essa chave? Vai ser igual. O que é que eu estou usando para consultar? É o CPF. É o documento, certo? Porque esse documento aqui é o CPF, geralmente.
Então é esse documento que eu estou usando. Então eu vou usar esse cara e esse cara aqui. Eu vou concatenar esses dois aqui. Com isso eu tenho... Opa, ficou assim porque volta para cá na página inicial, porque está como texto. Então a gente põe com a geral e pronto. Agora eu venho aqui, só dou 2 cliques, ele já vai copiar até lá embaixo. Então ele criou minha chave. Então agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer assim, ó. Aqui a gente vai usar um ProQV diferente. Como que a gente vai usar o ProQV? Aqui a gente vai usar uma jogada. Então aqui, ó, a gente vamos pegar o ProQV usando o assistente para vocês entenderem. Então agora o meu valor procurado ele vai ser diferente. Ele não vai ser só o CPF. Ele vai ser o CPF mais o PIS. Tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Igual. Não precisa igual. Põe aqui, ó. CPF e comercial. Esse aqui, ó. Eu quero a minha busca é a junção de 2 campos, tá? Então é isso que eu estou fazendo. A minha procura, eu vou procurar juntar esse campo mais esse. Por quê? Porque agora aqui na minha tabela eu vou buscar aqui, ó, esse cara aqui que é a chave, tá? Então eu vou usar a chave aqui, ó. Então vamos lá, a gente vai pegar da coluna F, E, D e C, tá? E eu poderia da mesma forma fazer aqui, ó, igual pegar esse e esse aqui, ó. Tá? Poderia fazer, mas aqui para facilitar a gente fez uma chave. F4 para fixar. O campo está 1, 2, 3, 4. Ele está na coluna 4. Então a gente já vê aqui retornando uma numeração. E agora a gente vai por 0 e ele vai mudar a numeração para o número correto de acordo com o que está aqui. Beleza? Vamos ver se isso é o número do PIS. 108.794, vamos lá. Então o nosso campo é esse aqui e o PIS é o 108.94. Eu quero mudar para título de eleitor e ele vai ter que me trazer o 576, certo? Então vamos mudar aqui para título de eleitor. Cadê você? Tá aqui, é o primeiro. 576, entendeu? Então aqui facilitou. Então eu consigo fazer a consulta dos dados desse CPF e qual tipo de documento que ele tem. Tá? Agora a gente vai buscar o país, agora já de forma bem simples. Então a gente já entendeu fazendo o ProQV digitando, fazendo o ProQV com assistente. E agora eu vou fazer com digitando só para mostrar para vocês que é muito simples. Valor procurado, ponto e vírgula, tabela matriz. Eu quero o país está aqui, então 1, 2, 3, 4. Vou selecionar F4, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 0, fechei. Tá, o país. Ok? Agora o que falta é trazer o nome aqui. Então vamos lá buscar o nome da pessoa. Então agora eu vou com o assistente para vocês verem. Então vamos lá. Com assistente, valor procurado, maravilha. Tabela matriz. Valor que eu quero levar agora é o nome que está na coluna K. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então F4 está no 11, já está mostrando aqui, ó, que tem nome certinho, 0 para correspondência exata. Então veja que maravilha, tá tudo aqui. Se eu mudar o CPF, por exemplo, se eu colocar o CPF 107.673.68827, ele me muda todos os dados aqui. Ok? Se esse CPF não tiver outro tipo de documento, se eu mudar aqui CTPS, nada encontrado. Tá vendo?
Então esse documento não tem outra correspondência, né? Então aqui, ó, PIS, ele não tem. Então é bem fácil trabalhar com o ProQB, tá? Então ele facilita demais. Agora eu vou mostrar o ProQB usando duas tabelas, tá? Então a gente vai usar duas tabelas, onde eu tenho uma tabela e outra tabela. Numa tabela eu tenho uma informação, na outra tabela eu tenho outras informações, mas eu tenho na mesma tabela o campo comum. E eu quero buscar complementar esta tabela minha, tá? Então vamos lá, essa é a minha tabela que eu quero, e aqui, por exemplo, eu não tenho esse campo aqui, certo? Que é o nome do funcionário, beleza? Deixa eu só, como eu concatenei, beleza, colei especial. Então eu quero trazer esse nome para essa tabela aqui, tá? Então aqui ele vai ser bem maior a forma de fazer, tá? Então aqui a gente vai buscar e trazer um nome para cá. Vamos colocar um nome aqui, nome do campo, e eu quero trazer aqui este campo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa base, aonde a gente quer levar a informação, e a gente vai vir aqui e vamos fazer o ProQB. E eu vou falar para ele o seguinte: eu quero tudo da coluna A. Vou fixar a coluna A com F4. Eu quero buscar onde? A minha matriz tabela vai ser a base de dados e o meu campo vai estar aqui na coluna K. Então eu vou contar da K para até o documento. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. F4 para fixar. Aí eu quero 11, já não encontrou nada, 0. Por que ele não encontrou? Vamos entender por que nosso resultado foi 0. Vamos dar uma olhada na nossa base. O que está na coluna A? O documento. O que a gente usou na coluna A? Employee ID. Então não tem correspondência. Onde está o documento? Aqui. Entendeu? Então isso é muito importante. Então vamos fazer de novo. Eu vou usar o Employee ID. Então vamos lá. Fazer com o assistente, porque com o assistente fica mais fácil de visualizar, né? Então eu quero coluna A novamente, F4, volto para minha base de dados e aí eu vou contar de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque esse vai ser o meu cara, 10. F4. Se eu colocar 10 agora, olha o retorno aqui embaixo, já está me mostrando que tem um retorno, e 0. Se eu quisesse que fosse o campo 9, posso, tá vendo? Tá aqui, ó, o campo 8. Então, todos os campos para trás eu posso selecionar. A partir de 1 até 10 eu posso selecionar qualquer um, mas no caso eu quero o 10. Então fiz aqui, fixamos, beleza? 2 cliques e aí ele vai demorar um pouquinho. Se você não fixar, o que vai acontecer? Tá vendo aqui embaixo? Tá 18, 20, ele tá usando 2 processadores e tá com 20%, ele demora. Se você não fizer der o F4, isso piora muito, mas muito mesmo, tá? Então ele detona a base. Aí você imagina que você está com uma base de dados de 1 milhão, ele vai ficar pelo menos uma meia hora, tá? Então quando você fixa, a tendência do retorno é muito mais rápido, porque você já está fixando os campos, ele não precisa ficar procurando, tá? Então ele vai bem mais rápido, tá? Então é assim que ele funciona para o ProQB, tá?
Então aqui serviu para a gente buscar um dado de outra planilha. Então é isso que, para isso que serve o ProQV, é eu buscar, eu sempre vou ter um campo que vai ser comum nas duas localidades, e eu vou trazer informação que eu quero de uma outra planilha, tá? Então é para isso que serve. Ele funciona muito. Por exemplo, tem empresas que trabalham com tabelas de vendas e aí eu tenho o CPF do cara numa tabela de vendas e outros dados em uma outra tabela, dados de localização, e eu preciso de pegar a parte de vendas com localização para juntar e montar um relatório. Eu vou usar o ProQV para fazer isso, tá? Então ele funciona muito bem, tá? Então é isso, tá? Essa foi a aula de ProQV. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam qualquer coisa, vocês deixam no comentário do vídeo, por gentileza. Se quiser alguma coisa específica, pode deixar no comentário do vídeo, porque eu sempre respondo, tá? Eu sempre olho os comentários, meus inscritos sempre tem resposta, tá? E se você não é inscrito, então, por gentileza, aproveite e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação, assim quando postar o vídeo você será notificado. Se não for notificado, você já sabe que toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo no canal, ok? E compartilhe esse vídeo para que o conhecimento chegue a mais pessoas, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda muito, tá? Ajuda a gente a estar trazendo material para vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.